Aula de tratamento do estado de mal epiléptico em pediatria. Então, o estado de mal epiléptico também é conhecido como estado de mal convulsivo ou status epilépticos. Eu tenho que lembrar que a crise epilética são episódios de disfunção cerebral com uma determinada duração de ação, resultante de uma descarga elétrica anormal e excessiva de um local localizado no sistema nervoso central. As crises podem ser parciais, elas podem ser parciais simples, complexas, com evolução secundárias, para crises generalizadas. A gente diz que é parcial porque o paciente não perde o nível de consciência. Ele tem crises convulsivas, simples ou complexas, e se mantém o nível de consciência. Também nós temos as crises generalizadas, onde, nesses casos, eu tenho uma ausência da consciência durante os episódios convulsivos. E essas podem ser classificadas desde a ausência simples, que é também chamado pequeno mal, onde o paciente fica praticamente parado, imobilizado, mas ele não responde, ele está inconsciente. Mas as mais frequentes são as crises tônico-clônicas, tipo grande mal, as crises somente tônicas ou as crises clônicas e mioclônicas. O estado de mal epilético pode ser traduzido como uma crise convulsiva que se prolonga ou se repete, levando a uma condição epilética persistente. Então, o paciente pode ter diversas crises sem recuperação do nível de consciência durante essas crises, e a gente pode considerar como um estado de mal epilético. Quando? Quando a duração dessas crises, ou dessas sequências de crises, sem recuperação do nível de consciência, excede 20 ou 30 minutos, depende do autor que faz essa ressalva. Então, podemos ter uma mesma crise que se prolonga por 20 ou 30 minutos, ou diversas crises subentrantes sem recuperação do nível de consciência. Essa é a definição de estado de mal convulsivo. As crises convulsivas são geralmente do tipo generalizada, como eu disse, tônica, clônica ou, mais frequentemente, tônico-clônica. Então, a gente tem um componente tônico e um componente clônico. Raramente pode ocorrer estado de mal epilético com crises aparentemente focais, ou crise de ausência e crises mioclônicas. Lembrando que a crise de ausência é uma crise generalizada. Em recém-nascidos e lactentes jovens, pode ocorrer persistência de crises aparentemente focais, prolongadas ou repetitivas, com ou sem alteração do nível de consciência e da frequência cardíaca, porém, pode caracterizar um estado de mal epilético, como a gente vai ver mais à frente. Então, aparentemente, o paciente tem crise focal, mas se a gente conseguir colocar um eletroencefalograma, a gente vai observar que ele está apresentando um estado de mal epilético generalizado. Isso porque em crianças pequenas e recém-nascidos, a gente não tem uma mielinização dos neurônios, né, dos axônios, a bainha de mielina, que faz com que não haja uma percepção melhor do quadro convulsivo, algumas vezes em membros ou generalizados. A incidência do estado de mal epilético em pediatria é de 17 a 23 por 100 mil habitantes por ano. Não é uma incidência desprezível, é uma incidência até que bastante significativa. Como fatores desencadeantes para o estado de mal convulsivo, ou seja, situações que colaboram para que a criança venha a ter um estado de mal, nós lembramos a febre alta, provocada por excesso de sol ou por infecções, as próprias infecções do sistema nervoso central, como AIDS, malária, meningites, raiva, que é muito raro, mas pode ocorrer, sífilis, principalmente a sífilis congênita,
tétano, toxoplasmose, encefalites virais, são infecções do sistema nervoso central que podem provocar crises convulsivas. Distúrbios metabólicos, como hipoparatireoidismo, níveis altos de glicose ou sódio no sangue, níveis baixos de glicose no sangue, principalmente em lactentes, cálcio, magnésio ou sódio, insuficiência renal ou hepática, deficiência na oxigenação cerebral, como por exemplo na intoxicação por monóxido de carbono, onde eu tenho situações onde o fluxo sanguíneo está inadequado para o cérebro, como por exemplo num trauma craniano, num semi-afogamento, numa sufocação parcial, num acidente vascular cerebral. Quando ocorre algo que possa destruir o tecido cerebral, aí sim um tumor cerebral, um traumatismo craniano mais grave, com hemorragias intracranianas, acidente vascular cerebral, isquêmico hemorrágico. Outras doenças como eclâmpsias, hipertensão arterial, lúpus, podem provocar crises convulsivas, exposição a drogas ou substâncias tóxicas como álcool, anfetaminas, cânfora, cloroquina, overdose de cocaína, chumbo, estricnina em situações de envenenamento. Podemos ter crises convulsivas após abstinência de uso excessivo, por exemplo, de álcool. Então, o alcoólatra em abstinência pode apresentar uma encefalopatia e crises convulsivas, excesso de medicamentos para dormir, tranquilizantes, reações adversas a medicamentos como antibióticos, como indometacina, anti-inflamatórios, teofilina, que é aminofilina, imunossupressores. Então, são todos fatores desencadeantes de crises convulsivas na criança. Num estudo feito na Santa Casa, muitos anos atrás, foi observado que 50% das crianças com estados de mal convulsivo na emergência, metade delas era decorrente de febre ou de um fator coexistente que desencadeavam episódios convulsivos. 25% das vezes eram decorrentes de afecções agudas, como encefalites, meningites, traumas cranianos e distúrbios metabólicos na criança pequena. 20% decorrentes de lesão cerebral prévia, então eram pacientes encefalopatas crônicos não evolutivos ou pacientes com distúrbios convulsivos crônicos outros, que por algum motivo passou a ter crises convulsivas e adentrou a nossa emergência. Intoxicação exógena, acidental ou intencional, e um dos itens que tem aumentado nos últimos anos é a interrupção do uso de anticonvulsivantes em pacientes previamente medicados. Então, aquela situação que o paciente vai para a casa da avó, não leva o remédio, fica 2, 3, 4 dias sem tomar medicação e a privação do anticonvulsivante desencadeia fenômenos convulsivos e o paciente pode chegar a um estado de mal convulsivo. Fatores que precipitam essas convulsões, também lembrando, a privação do sono, transtornos eletrolíticos, sedação excessiva, transtornos emocionais, álcool, drogas. É muito discutido também o excesso de entretenimento, como excesso de videogame, computadores, telas de LCD. Isso ainda é muito discutível. Alcaloses. Então, tudo aquilo pode desencadear fenômenos convulsivos. Por que a gente se preocupa tanto com o estado de mal convulsivo? Porque esse tempo prolongado, 20, 30 minutos, 40 minutos, o paciente convulsionando, do ponto de vista fisiopatológico, ele pode resultar em lesão cerebral, principalmente hipóxia cerebral, que é muito frequente. E ela é responsável pela maioria das complicações do estado de mal epiléptico. E essa hipóxia cerebral não é só decorrente da criança em crise convulsiva ter os movimentos tônicos, clônicos, mas também por ter salivação excessiva, eventualmente até aspiração brônquica, posição da língua, obstruindo a via aérea de uma forma adequada. Então, são situações que pioram o quadro rapidamente na criança.
Então, com o tempo, a gente vai ver mais à frente, a criança convulsionando pode ter hipotensão arterial, hipertermia, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, etc. São situações que podem resultar em lesão cerebral. A gente lembra, estudando a fisiopatologia do estado de mal convulsivo, no início das crises convulsivas, o paciente tem até um incremento do fluxo sanguíneo cerebral, um aumento do metabolismo, isso em decorrência do aumento da necessidade energética do cérebro, que está em curto-circuito, e o paciente frequentemente apresenta nessa fase hiperglicemia e acidose láctica, consumo, e ele pode apresentar hipertensão, aumento do gasto cardíaco, ele pode apresentar taquicardia por liberação de catecolaminas, cialorreia, vômitos, aumento da temperatura. Então essa é uma fase até que é uma fase de compensação cerebral, porque o paciente tem um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Se a crise convulsiva se perpetua ou as crises se repetem, o paciente entra na fase 2, onde vai haver alterações cardiovasculares e cerebrais mais significativas. Por quê? Porque ocorre uma perda da autorregulação cerebral. O fluxo sanguíneo se torna dependente da pressão arterial. Com isso, vai haver hipóxia, hipoglicemia, vai apresentar queda do estado energético por consumo e edema cerebral e aumento da pressão intracraniana. Essas situações podem levar a hipoglicemia, hiponatremia, acidose metabólica, alterações da coagulação e até disfunção orgânica, porque a hipotensão arterial vai levar a uma má perfusão de todos os órgãos. Nessa fase também pode apresentar leucocitose por liberação dos leucócitos da parede vascular para a circulação, e nessa situação ocorre hipoxemia sistêmica, queda da pressão arterial, queda do débito cardíaco, deterioração respiratória, cardíaca, insuficiência cardíaca, arritmia e morte. Então, o estado de mal convulsivo, ele pode levar o paciente à insuficiência de múltiplos órgãos, hipóxia persistente e morte. Por isso, a duração do estado de mal epilético é o principal fator determinante da morbidade e da mortalidade. Então, não dá para precisar, o paciente ficou 30 minutos em estado de mal convulsivo, ele vai ter quanto de lesão cerebral e aonde. Isso é impossível de se determinar, porque depende de cada paciente, depende da compensação da circulação cerebral de cada paciente. Porém, é importante também como a gente aborda esse paciente, o tipo e a dose do anticonvulsivante utilizado, a via de administração que a gente usa o medicamento e o reconhecimento clínico do estado do paciente. A gente deve perceber se ele saiu da crise, se ele saiu do estado de mal ou não. Então, o diagnóstico de estado de mal, obviamente, é clínico, através do exame clínico. Como eu falei, a maioria dos casos o paciente apresenta crises generalizadas e tônico-clônicas, mas, excepcionalmente, em algumas situações, principalmente consequente a trauma, consequente a tumores, o paciente pode estar sedado, curarizado, em ventilação mecânica, e fica difícil a avaliação clínica do estado de mal epiléptico. Aí a gente tem que lançar a mão do eletroencefalograma. Se possível, no paciente muito crítico, com alterações cerebrais, a gente faz um eletroencefalograma contínuo ou um vídeo EEG na beira do leito, com menos posições, mas o suficiente para diagnosticar um estado de mal. A gente também procede a glicemia, hemograma, gasometria, eletrólitos. Quando o paciente faz uso de algum anticonvulsivante, a gente dosa o nível de anticonvulsivante do paciente. A gente sempre tira uma amostra de sangue e urina na suspeita de intoxicação exógena.
e, eventualmente, exames específicos, no caso de suspeita de infecção ou tumor, uma tomografia de crânio, suspeita de uma meningite, encefalite, procedimento de coleta de líquor. E na presença de suspeita de apneia, distúrbios do sono, uma polissonografia. O eletroencefalograma é o principal exame a ser feito no paciente convulsivo, porque ele pode confirmar o estado de mal epilético e também, se cessar das crises convulsivas, pode conferir a eficácia do tratamento realizado. Então, a gente tem aqui um exemplo de um eletroencefalograma completo, dezenas de posições que se colocam, desde a frontal, occipital, parietal, temporal. Mas numa situação de emergência, à beira do leito de UTI, a gente pode dispor de eletroencefalograma com menos canais e que também vai fornecer alguma utilidade. A gente sabe uma onda cerebral do adulto normal, esses traçadinhos aqui. Esse movimento pode ser definido como uma crise de pequeno mal, mas lembrar que a crise de pequeno mal também é significativa, pode desencadear episódios de crise de grande mal, e a crise de grande mal uma desorganização muito maior. Aqui a gente tem o eletro, parece difícil de a gente interpretar, mas se a gente tem um eletro que de repente, resumido, mas começa a mudar o parâmetro, mudar o aspecto das ondas cerebrais, obviamente a gente consegue aqui, até um pediatra clínico consegue identificar uma crise convulsiva, né? Aqui como outro exemplo de um eletroencefalograma contínuo, um gráfico de 150 minutos mostra o paciente tendo alguns episódios convulsivos. Por isso, o diagnóstico do estado de mal convulsivo ele é basicamente clínico, ele deve ser confirmado por um eletroencefalograma que pode mostrar crises subclínicas, principalmente naquele paciente grave, como eu falei, trauma de crânio, tumor, politraumatizado, está na UTI sedado. Ele pode necessitar um eletroencefalograma e a gente pode diagnosticar crises elétricas cerebrais, mas que não o paciente não se movimenta, não tem movimentação motora. Então, são chamadas crises subclínicas. Mas essas crises, a gente sabe que há necessidade de reavaliação de dose, de tipo de anticonvulsivante para suprimir esses episódios convulsivos durante a ventilação mecânica. Se a gente não tratar essas crises subclínicas, o paciente pode evoluir com piora do quadro neurológico. O tratamento visa um aumento da transmissão inibitória, através do GABA, ou a diminuição da transmissão excitatória, o glutamato, ou alterar a condutância iônica da membrana neuronal, do sódio, do potássio e do cálcio. Então, cada classe de anticonvulsivante vai agir numa determinada situação, como eu disse agora. A gente, numa situação de estado de mal convulsivo, a gente deve preferir as drogas de ações mais rápidas. Obviamente, a via endovenosa é a preferida, por administrar o medicamento diretamente na corrente sanguínea e ação muito mais rápida. Porém, muitas vezes o paciente pode chegar numa emergência com crises prolongadas, alteração da perfusão, a enfermagem pega um acesso venoso periférico e pela acidose essa veia se rompe, não dá para se manter um acesso periférico adequado. Então, muitas vezes a gente utiliza a via intranasal para alguns medicamentos, a via retal para outros, a via intramuscular para alguns e até a via intraóssea, que é como a via intravenosa em relação à distribuição do fármaco. Medidas imediatas antes da administração de qualquer anticonvulsivante é a avaliação do paciente como uma emergência. Não proceder aos mecanismos de RCP, ou seja, de observação da circulação, da respiração, observação da abertura das vias aéreas, observação a oxigenação, a punção de um acesso venoso o mais rapidamente possível, faz um destro para eventualmente identificar a hipoglicemia nos lactentes. A criança febril
administração de antipirético, na hipóxia o oxigênio, ou seja, a gente tem que tratar causas imediatas assim que a gente recebe o paciente. As drogas de primeira linha, que a gente chama, são essas duas, são os diazepínicos. É o diazepam como primeira opção, principalmente no Brasil pela sua maior disponibilidade em praticamente todos os serviços de urgência, e assim, também o midazolam, que também é um medicamento bastante frequente e presente na maioria dos nossos centros. Drogas de segunda linha são a fenitoína e o fenobarbital. Drogas de terceira linha, que a gente pode utilizar no estado de mal convulsivo refratário, ou seja, naquele onde eu fiz a primeira droga, segunda droga e nada está melhorando, aí eu posso utilizar medicamentos endovenosos contínuos. São as drogas de terceira linha no estado de mal convulsivo refratário. Aí a gente tem o midazolam, o tiopental, que é o tionebutal, e o propofol. Agora eu vou fazer um resumo de como a gente utiliza as drogas numa sequência lógica. Então, as drogas de primeira linha. O paciente chegou no pronto-socorro, convulsionando. A gente sabe ou não sabe quanto tempo esse paciente está convulsionando. Depois do ABCD, diazepam. Diazepam a gente utiliza na dose de 0,2 a 0,4 mg por quilo por dose. O efeito endovenoso é quase que imediato, muito rápido. E ele pode ser repetido até 3 vezes, em intervalos de necessidade. Cada 5 minutos, 10 minutos. Se o paciente cedeu à crise e volta a ter crise, eu posso repetir o diazepam até 3 vezes, no máximo 1 mg por quilo por dose. O diazepam tem a grande vantagem de estar disponível, acessível, pode ser usado em todas as vias, desde intranasal, retal, intramuscular, endovenoso. Ele tem um baixo custo, um rápido início de ação, uma boa eficácia inicial, basicamente 80% do paciente cede às crises com o diazepam, principalmente o diazepam endovenoso. Porém, ele tem algumas desvantagens, como retorno rápido das crises, então eu vou precisar dar uma segunda, uma terceira dose. Então, ele tem pouca duração do seu efeito. E se eu utilizar mais do que 3 doses ou mais do que 1 mg por quilo, ele pode causar depressão respiratória. Aí eu vou precisar entubar o paciente, eu vou precisar transferir esse paciente para UTI, para ventilação mecânica, etc. Então, o diazepam pode provocar depressão respiratória e o diazepam também ele causa depressão respiratória em até 14% dos pacientes, principalmente com múltiplas doses. Outra droga que é também de primeira linha é o midazolam. Muitas vezes a gente não consegue o acesso venoso no pronto-socorro, está difícil o acesso, e a gente usa o midazolam intramuscular, na dose de 0,2 a 0,4 mg por quilo. E ele é tão efetivo quanto o diazepam. É também um diazepínico. Agora, se eu não conseguir controle com o diazepam ou midazolam injetável intramuscular, eu posso lançar mão da fenitoína, que é o idantal, ou a difenilidantoína. A gente pode usar uma dose de ataque de 15 a 20 mg por quilo intravenoso. A gente tem que administrar essa droga lentamente, mais ou menos 20 a 30 minutos, na velocidade de 1 mg por quilo por minuto. E depois a gente faz uma manutenção de 5 a 7 mg por quilo por dia. O idantal também é uma droga bastante eficaz de uso endovenoso exclusivo, na situação de estado de mal epilético. A fenitoína tem alguns efeitos colaterais, como hipotensão, alteração de condução cardíaca, praticamente não provoca sedação, então essa é a grande vantagem do idantal. Por isso, muitos neurocirurgiões preferem, e intensivistas preferem o idantal nos pacientes politraumatizados e trauma crânioencefálico.
A gente deve lembrar que ele deve ser diluído sempre com água destilada. Ele tem ação depois de uns 20 minutos, que é quando termina a dose do medicamento, e tem uma ação máxima em 1 hora. Outra droga de segunda linha, que pode usar também no lugar do dental ou depois do dental, é o fenobarbital sódico. A gente utiliza na dose de ataque de 15 a 40 mg por quilo endovenoso, é o fenobarbital sódico. A gente utiliza 15 mg por quilo e podemos repetir 5 mg por quilo sempre que o paciente voltar a ter crises convulsivas, até uma dose máxima de 40. E a gente pode fazer uma manutenção de 5 a 7 mg por quilo por dia depois de cessadas as crises. O fenobarbital endovenoso sódico também é um importante medicamento como segunda linha no tratamento do estado de mal epiléptico. Mas ele não é isento de efeitos colaterais. Como os benzodiazepínicos, eles podem, os seus efeitos colaterais podem ser exacerbados com o uso prévio do diazepínico. Ou seja, o paciente tomou 3 doses de diazepam e toma o fenobarbital, aí deprime e tem que entubar. Isso pode acontecer. Mas ele tem um início de ação imediato e um pico em 3 minutos. Então é uma droga de ação muito rápida. A outra droga de segunda linha que a gente pode utilizar, se nenhuma das drogas anteriores surtir efeito, é o midazolam contínuo. A gente utiliza 0,2, vai tateando 0,25, 0,3, até 0,4 mg por quilo endovenoso, em infusão contínua, em bomba de infusão. Lembrando que em dose baixinha, o benzodiazepínico pode até não deprimir o sistema nervoso central, mas em doses maiores ele pode deprimir o sistema nervoso e o paciente precisar ser entubado e colocado em ventilação pulmonar mecânica. Que são trabalhos do efeito do midazolam, tem efeito significativo como uma droga de segunda linha. E nas drogas, outra droga de utilização no estado de mal convulsivo refratário, ou seja, terceira linha, nada fez efeito. O paciente deve ser encaminhado nessa altura já para a UTI. Uma droga bastante utilizada é o tionembutal. Depois do midazolam contínuo, o tionembutal, ele induz uma depressão respiratória, um anestésico, então é necessário intubação e ventilação mecânica. A gente utiliza bolos de 3 a 5 mg por quilo, que pode ser repetido, e uma manutenção endovenosa de 0,01 a 0,1 mg por quilo por minuto. E a gente vai aumentando até um controle do estado de mal. Doses acima de 40 microgramas por quilo por minuto são sempre depressoras do sistema nervoso central. Deprime tanto que, se eu fizer um eletroencefalograma ou conectar um eletro contínuo à beira do leito, eu vou observar que o eletro pode ficar até isoelétrico. Além disso, ele é cardiotônico negativo, ele provoca vasodilatação e hipotensão, por isso é muito frequente a necessidade de um suporte inotrópico, como noradrenalina ou dobutamina para o paciente em uso de tiopental. Outra coisa que é importante lembrar é que o tiopental, ele, quando utilizado por mais do que 2 ou 3 dias, e principalmente no paciente obeso, ele impregna gordura e ele vai ter um maior tempo para eliminação. Então, mesmo suprimindo sua administração, o paciente ainda continua com depressão cerebral e depressão do sistema nervoso e pode demorar dias para acordar. Propofol é uma outra droga muito utilizada nos últimos anos. Ela induz uma depressão respiratória, porque ele é um anestésico, então, obviamente, o paciente precisa ser previamente entubado e colocado em ventilação mecânica. É utilizado na dose de 3 a 5 mg por quilo e manutenção de 1 a 15 mg por quilo por hora. É uma boa droga, porém, ela tem um efeito muito rápido, a metabolização rápida, por isso tem que ser dado contínuo. Propofol tem um custo elevado, é uma solução lipídica, então não deve ser utilizado por mais do que 2 ou 3 dias na criança.
Tratamentos experimentais do estado de mal epilético podem incluir a piridoxina, o corticoide, o ACTH, a dieta cetogênica, plasmaférese, até eletrochoque tem voltado para crises convulsivas refratárias, hipotermia, principalmente no politraumatismo, no trauma de crânio grave, coma induzido, também relacionado com politraumatismo e TCE grave, e eventualmente até cirurgia para retirada de foco epilético de difícil controle. A piridoxina a gente utiliza em lactentes ou recém-nascidos quando se suspeita da sua deficiência. Então, sempre no estado de mal epilético refratário. A gente utiliza 100 mg por quilo. Se o paciente melhorar, ele tinha deficiência. Se ele não melhorar, não tinha. A dosagem do nível sérico de piridoxina muitas vezes demora, então a prova terapêutica é a melhor situação. Na associação com edema cerebral, como por exemplo no trauma craniano, no TCE grave, a gente pode utilizar corticosteroides, como a dexametasona, para diminuir o edema cerebral. Dieta cetogênica é uma coisa utilizada em convulsivos crônicos e de difícil controle. Estudos mostram que há uma redução da incidência de um estado de mal epilético em crianças que fazem uso de dieta cetogênica por semanas ou meses, não é uma coisa que funciona num dia. Mas muitas vezes esses pacientes que chegam a nós no pronto-socorro já fazem uso da dieta cetogênica e mesmo assim tiveram um estado de mal convulsivo. Mas a gente nessa situação não pode privá-los de modificar a dieta, então a gente tem que prescrever a dieta cetogênica. A dieta cetogênica tem pouco carboidrato e muito lipídio. Isso pode resultar em redução do número de estados de mal epiléticos em crianças refratárias. Um outro medicamento bastante utilizado no exterior, que no Brasil a gente não tem na apresentação ampolas, é o ácido valproico, Depaquene. A gente tem o Depaquene em comprimidos, via oral, ou xarope, mas não resolve em situações de estado de mal convulsivo. Mas, só para lembrar, que pode ser que entre no nosso mercado, a gente utiliza 10 a 15 mg por quilo por dia, a gente pode aumentar, e o Depaquene intravenoso é bastante efetivo e muitas vezes utilizado como uma das primeiras drogas em alguns países, como nos Estados Unidos. O topiramato também é uma droga mais recente, pode ser usado na dose de 100 a 400 mg por quilo por dia. Como ele é só de apresentação também via oral, de comprimidos no nosso meio, ele geralmente é utilizado no paciente já que utiliza previamente, que continuará utilizando via digestiva cronicamente. Mas no exterior, há diversos trabalhos que mostram a eficácia do ácido valproico e do topiramato no estado de mal convulsivo refratário. E por último, só para citar como curiosidade, o tratamento cirúrgico para epilepsia de difícil controle. É uma prática em alguns centros, inclusive aqui no Brasil. O objetivo é a localização precisa do foco epilético e a retirada e a sua desconexão. Como a gente vai observar o foco epilético? Aqui é um exemplo. A gente detecta a área irritativa pelo eletroencefalograma. A gente pode fazer uma ressonância para detectar essa área ictal, aonde que ela se situa na ressonância nuclear magnética. E depois a gente procede a um vídeo EEG, a gente vai verificar a sintomatologia com a área provável epiléptica e a gente deve proceder a um SPECT-PET para que a gente tenha certeza da disfunção dessa área epilética e aí, determinada a zona epileptógena, o cirurgião vai lá e tira esse pedacinho do cérebro dessa área. Obviamente, não é uma área motora ou sensitiva significativa, né? Resumo de um protocolo, como eu falei para vocês. Primeira opção, sempre diazepam, midazolam. Segunda opção, ainda, paciente dentro de uma situação de emergência, lorazepam, diazepam. Segunda opção, fenitoína ou a fosfofenitoína, que a gente não tem no nosso meio.
Ataque, não melhorou, fenobarbital endovenoso, não melhorou, UTI. O que vai fazer na UTI? Midazolam contínuo, pentobarbital, que é o tiopental, ou propofol. Aí a gente vai depender de cada situação clínica, o quanto que a gente vai usar e qual a gente vai usar. Aqui é a mesma coisa. Por isso, só lembrando, a demora no tratamento é muito importante e é um fator de problema. Então, o início do tratamento tem que ser antes dos 30 minutos. A maioria dos pacientes, 61%, a gente controla com medicamentos de primeira e segunda opção. Quando o paciente está mais de 30 minutos convulsionando, dificuldade de controle. A gente chama isso status refratário. E aí a gente lança a mão de drogas de terceira linha e geralmente a gente precisa levar esse paciente para UTI. Por quê? Pode ocasionar lesão cerebral, perda neuronal, pode agravar o quadro de epilepsia prévia, por isso é considerada uma situação de emergência médica, risco de morte. Aqui é um trabalho que fala da manejo inadequado do estado animal epilético e a piora neurológica dessas crianças em UTI. Então a gente observa que, nesse trabalho aí em Taiwan, que crises convulsivas podem levar a estados de morte, estado vegetativo, estados de grave acometimento motor, e o paciente, quanto mais tempo ficar convulsionando, mais lesão cerebral ele vai ter. Aqui é uma tomografia do paciente, imediatamente estado imoconvulsivo não vai ter alteração nenhuma, mas com o tempo o paciente vai apresentando organização cerebral, diminuição da densidade e pode provocar áreas de amolecimento cerebral, áreas de gliose e de lesão irreversível. Obrigado pela paciência e um bom dia a todos.